Nesses tempos de pandemia, nessa situação que a gente está vivendo atualmente, nós temos vários e vários desafios a superar. Essa situação de ter que ficar preso dentro de casa e a gente fica enjoado de estar no mesmo ambiente, quer sair, quer ter contato com os outros, e aí a gente muitas vezes fica desanimado por fazer qualquer coisa, mesmo as coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, a gente fica desanimado. Vários problemas têm nos afetado nesse momento, né? Questão de medo de pegar a doença, não saber que reação a gente vai ter quando ou se pegar a doença. E se eu não trabalhar, eu estou desempregado, eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, eu preciso de recurso, como é que eu vou comer, como é que eu vou pagar as contas. Vários empresários têm tido problemas com relação às contas de suas empresas, como é que eu vou pagar o aluguel de uma loja que não está produzindo resultado, que não está produzindo lucro. Então, várias preocupações, vários medos têm chegado aos nossos corações nesse tempo. E isso nos causa um abatimento, né? Nos coloca para baixo, nos coloca triste, desanimado, sem saber exatamente o que fazer. Né? A enxurrada de pensamentos negativos. Eu não gosto muito dessa palavra de pensamento negativo, porque ela parece que carrega uma conotação de que eles são suficientes para causar alguma coisa. Né? Pensamento negativo ou pensamento positivo muitas vezes remete a energia positiva, energia negativa, como se essas coisas fossem de fato mover alguma coisa. Mas a gente não pode esquecer que quando eu me sinto mal comigo mesmo, eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer essa coisa, não por conta da força desse pensamento negativo ou algo assim, mas porque eu estou me limitando a fazer isso. Então é muito necessário que a gente tenha uma autoestima boa e tenha pensamentos, enfim, que nos impulsionem a entender que realmente temos capacidade de superar esses obstáculos, não por nós mesmos, na força de Deus, mas que a gente pode e deve reagir a essas coisas. Ouvi vários comentários a respeito do que se deve ou não deve fazer nesse tempo de pandemia, e uma das coisas que eu vi várias vezes é que, tudo bem, você está trabalhando em casa, está em home office, ok, levanta da cama, toma café, troca de roupa e vai trabalhar. Ou seja, se arruma o mínimo como se você conseguisse separar a hora de dormir da hora de trabalhar, para que você consiga definir tempos diferentes, momentos diferentes, e você consiga se sentir de uma situação diferente. Várias crianças e vários adolescentes tem sido necessário que os pais coloquem horários fixos para fazer algumas coisas, principalmente nesses tempos de pandemia, para que as coisas funcionem, para que tenha um mínimo de rotina que impulsione as pessoas, os adolescentes, as crianças, a fazerem o que precisa ser feito, a trabalhar do jeito que precisa ser trabalhado. O fato é que toda essa enxurrada de notícias que a gente ouve na televisão tem nos deixado muito para baixo. Aliás, uma coisa que pouco eu tenho visto é noticiário, principalmente os de televisão. Os primeiros dias de pandemia, eu fui obrigado a continuar a trabalhar, eu preciso continuar trabalhando por questões da minha ocupação, mas ao chegar em casa, eu encontrei um noticiário alarmista quase que o dia todo falando de quantas pessoas já tinham morrido, de quantas iam morrer, de como esse desastre era de sobremaneira assim grande, dando a impressão de que nada poderia ser feito e nada resultado positivo, nada daria resultado positivo nenhum, nada iria resolver. Prontamente eu pedi que se desligasse a televisão e a gente parasse de assistir esses noticiários com tanta frequência. Não, nada contra ouvir os noticiários, mas chegou um ponto de que o excesso de notícias desastrosas começou a causar uma incomodação tão grande, um pavor tão grande,
uma inquietude tão grande que aquilo ali não ia surtir nenhum efeito positivo, nenhum efeito que trouxesse alguma reação ou alguma forma de ver ou viver melhor. Então, tudo bem, as informações são necessárias, são importantes, mas a gente precisa sobrepor esses momentos de dificuldade. Nesses momentos de dificuldade, o nosso ser muitas vezes se sente cansado e sofrido, se sente amargurado, se sente fragilizado, vulnerabilizado, palavra bonita que está em moda, né? A gente se sente vulnerabilizado e muitas vezes não consegue sobrepujar. O Salmo 42 é um cântico de lamento, é um cântico de desorientação, né? É um cântico triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. Vou ler para vocês o Salmo 42. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então aqui, esse é um salmo, como eu falei, de lamento. O salmista está amargurado, abatido, desanimado, ainda está ouvindo zuzuzu no ouvido, as pessoas perguntando: onde é que está teu Deus? Ele não vai resolver isso não tem Deus aí para te acudir, não tem Deus para te salvar, né? E ele encontra este desafio que é passar por cima desse momento de desalento, né? A comentarista aqui fala que o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Então lá em 2 Crônicas 20:19 fala um pouquinho, né? E dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Está falando de crônica, está falando então lá do passado do povo, né? Algumas versões entendem que isso aqui seria um cântico de ensinamento. Então, tipo assim, o salmista não está necessariamente tão abatido, mas ele está fazendo uma poesia em cima disso. Mas enfim, mesmo que ele se sinta abatido, e nós nos sentimos abatidos assim, esse salmo nos traz alguns conselhos, alguns ensinamentos, que é o que a gente pretende abordar nesta lição. Esta é a lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e ela é distribuída gratuitamente em mídia pelo site batistafluminense.org.br. Essa revista número 66, edição 66, é uma edição especial focada
no assunto que nós estamos vivendo no momento, que é essa pandemia. Talvez o fato que se compara a ele tenha sido a gripe espanhola há 100 anos atrás. Então é um fato que está marcando o mundo de uma forma bem contundente. E essa revista tem por tema Esperança em Tempo de Quarentena, no momento em que todos nós precisamos ficar isolados em casa, com poucas interações, saindo pouco, falando pouco uns com os outros presencialmente. Graças a Deus, essa maravilha de tecnologia que nós temos hoje permite que a gente faça videoconferências, multiconferências, reuniões e nos aproximemos. Essa lição número 5 foi escrita pelo pastor Carlos Henrique Soares e tem por título Vencendo o Abatimento da Alma. É aquela situação em que eu estou desanimado e eu não sei o que fazer. E de vez em quando a gente fica assim mesmo, né? De vez em quando a gente se joga no sofá, não quer fazer nada na vida, tá tudo ruim, nada presta, como o pessoal brinca, né? E não tem ânimo para se movimentar, e não tem esperança, e não tem expectativa para sair. Nesse momento a gente está com esse sentimento de angústia, de expectativa, não sabemos o que fazer. E o primeiro tópico fala aqui, em dias de desesperança, busque a Deus. Então, primeiro tópico, a primeira coisa que a gente tem que ver é buscar a Deus. Referências, versículos 1 e 2 do Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. O salmista aqui está falando da corça. A corça é a fêmea do cervo, né? É um animal que às vezes sobrevive ali no deserto, mas mesmo no deserto ele precisa de água. Ninguém consegue sobreviver no deserto sem água. Aliás, nenhum organismo vivo no nosso planeta, ou quase nenhum organismo vivo, dos macros, né? Os micros talvez, mas os macros, organismos vivos, precisam de água para sobreviver, né? E aqui a corça, no meio de um deserto, com aquele calor escaldante, aquele sol escaldante, precisa de água. Então o salmista fala assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, do mesmo jeito que a corça está buscando as águas, a minha alma tem sede de Deus. O suspiro aqui, em meio à sede, é quase que uma falta de expectativa. Imagina um animal no meio do deserto precisando de água. Onde é que eu vou achar água, né? Aquele suspiro profundo, a gente está colocando uma imagem animada ali, uma personalidade no animal, né? Mas é como uma ilustração. A necessidade profunda da água para sobreviver, o animal busca de forma desesperadora a água para sobreviver. A gente sabe que até o faro, né? O cheiro das águas são fatores de serem atraídos, de localizar água no meio do deserto. Claro que a água não tem cheiro, né? Mas a terra molhada tem aquele cheiro característico, né? A laminha ali, quando tá para chover ou quando começa a chover depois de um período muito seco, a gente fala, tá com cheiro de chuva, né? Não é cheiro de água, é a terra molhada e aqueles odores que vêm ali. E ali a ilustração é essa, né? A corça com sede e ela busca a fonte de água, né? Assim como suspira a corça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, o salmista está fazendo uma comparação. Ele está comparando o ambiente do deserto, né, com o seu interior. E a necessidade da água para o animal como a necessidade de Deus para o salmista. Veja que esse anseio de Deus está comparado assim como, como a suspira a corça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como assim? É uma comparação, né?
da mesma forma que. E aí o salmista diz que deseja essa fonte de vida, da mesma forma como o animal precisa da água para sobreviver. Só a água vai fazer com que o animal sobreviva. Sim, comida também, mas muitas vezes a gente está com fome, come comida, mas vem aquela sede, aquela necessidade de água. Ainda mais se for uma comida mais seca, né? Aí precisa de algum suco, precisa de uma água para alimentar. Se bem que alguns médicos dizem que é melhor não beber durante as refeições, mas dependendo do que você for comer, não tem jeito. Tem que ter um líquido ali para melhorar. Né? Então só Deus satisfaz a vida do homem, assim como só a água poderia satisfazer a corça. Né? Em dias de tranquilidade, nós nos satisfazemos com qualquer coisa. Quando não tem nada nos incomodando, tudo está bem. Tudo está bem, a gente está satisfeito com tudo, qualquer coisa está bom. Agora, no dia da tribulação, a gente não acha paz, a gente não acha sossego, a gente não acha um lugar para sossegar. Só Deus pode nos dar essa paz. Só Deus pode nos dar essa tranquilidade, né? Assim como a corça, como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, não é de qualquer Deus, é do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor. Tem cânticos aí que falam desse texto, né? Mas só Deus pode suprir essa necessidade do homem. Hebreus 4, de 14 a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que maravilha! Achamos graça e Deus é o nosso socorro em ocasião oportuna. Irmão, quando precisar de Deus, Ele está lá para te atender. Quando eu preciso de Deus, Ele está lá para me atender. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa certeza assim, lá no fundo do coração. Né? A gente tem que ter isso na massa do sangue. A gente fala na massa do sangue quando a coisa acontece sem eu pensar. Quando eu tenho um reflexo, né? E esse reflexo é sem pensar. Então isso está na massa do sangue. Recentemente teve um menininho, esqueci o nome dele, americano, que apareceu com o rosto todo costurado, porque ele pulou na frente de um cachorro bravo para livrar a irmã do cachorro. Foi um instinto, está na massa do sangue. Olha, ele não pensou para fazer aquilo. Ele só foi e fez. E é assim que Deus precisa estar. A nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus tem que estar assim em nossos corações. A certeza de que Deus é o nosso porto seguro tem que estar na massa do sangue. Então, em dias de desesperança, busque a Deus, porque a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então busque a Deus em dias de esperança. Como a corça precisa de água, nossas almas precisam de Deus. Nós precisamos de Deus e precisamos buscá-lo da mesma forma. O segundo tópico fala assim: em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. E aí os versículos 3 a 5 nos dizem assim: as lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus,
entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatindo a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, em tempos de desesperança, nós precisamos fortalecer esta mensagem de que Deus está ao nosso lado. É muito comum quando a gente passa por problemas, quando a gente passa por grandes dificuldades, a gente se mostrar sensível, se mostrar vulnerável, a palavra é bonita de novo, né? Muitas vezes a gente tem um problema, tem uma grande decepção, tem uma doença, tem um desemprego, tem um parente envolvido com drogas, com prostituição, aquele problema difícil, eu não sei como eu vou resolver, e a gente se sente triste, abatido, para baixo, mas é aquele triste, abatido para baixo que não tem nem como esconder, que todo mundo sabe que você tá mal, tá triste, né? Ele fala que as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então o salmista está dizendo aqui uma situação em que a pessoa está chorando o tempo todo, porque não tem mais nada para colocar para fora, digamos assim. A angústia tomou conta do coração dele de tal forma que ele não tem mais esperança, expectativa, ou pelo menos ele está no fundo do poço, né? As lágrimas são um alimento de dia e de noite. Eu choro de manhã, eu acordo chorando, durmo chorando e a coisa não tem solução e não sabemos o que fazer. Nesse momento é muito comum que as questões, os questionamentos apareçam, né? A gente começa a questionar: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tu deixaste isso acontecer? Por que, Senhor? Por que logo eu? Por que meu filho? Por que minha esposa? Por que a minha mãe? Por que? Enfim, por quê? Né? É normal que isso aconteça. E as pessoas caem naquela situação de perguntar, né? O teu Deus onde está? Onde está teu Deus? Cadê teu Deus? Você não acredita em Deus? Então confia em Deus. É esse Deus aí que você fala que confia, né? Então, confia em Deus. E aí, infelizmente, muitas pessoas não conseguem suplantar esse momento. Aí o salmista aqui está lembrando de coisas boas, né? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, hoje, por exemplo, na pandemia, nós estamos tristes em casa, não podemos ir à igreja, algumas cidades já estão abrindo alguma coisa para fazer, alguns locais, uma pequena quantidade de membros pode ir à igreja, e é uma cena triste, né? É uma cena de uma igreja vazia, todo mundo um longe do outro, nem parece uma igreja, nem parece uma congregação que congrega as pessoas, né? É um ambiente extremamente triste. E o salmista aqui, nesse meio desse ambiente triste, ele lembra das festas, das ocasiões em que ele ia com o povo, conduzindo o povo para o louvor, né? Porque naquela época o povo ia até o templo em Jerusalém para louvar a Deus, tinha as festas, que eram festas religiosas, festas de louvor, né? Algumas imagens ficam nas nossas cabeças, né? E eu lembro quando eu era criança, eu amava quando tinha conferência na igreja, né? Porque geralmente tinha um pastor de fora e aí tinha um grupo de louvor que cantava. Naquela época não chamava grupo de louvor, né? Mas a bateria era muito problema, ainda eu estou falando da década de 80, por aí, é muito tempo atrás, né? E algumas imagens ficavam
na minha cabeça, porque a igreja ficava cheia, geralmente, às vezes vinham os pastores americanos e a gente via aquele camarada falando de forma diferente, uma mensagem diferente de um pastor diferente, falando as mesmas coisas, de forma diferente. Isso atraía a nossa atenção. Para mim aquilo ali era uma grande festa, depois tinha uma confraternização, um bolo, alguma coisa assim, para estimular ali a convivência dos irmãos. Então, essa imagem de festa, e o salmista vai e traz isso de volta à memória. Sabe? Quantas vezes a gente pôde fazer atividades na igreja e congregar e juntar jovens, ou então juntar crianças, algumas atividades de criança que já fiz aí com a minha esposa, apoiando o ministério da minha esposa, e a gente lembra desses momentos em que a gente consegue trazer para a igreja, congregar na igreja, a crianças da comunidade, trazer como um alento, como um ponto de apoio, um ponto legal, um ponto de apoio para elas, né? E a gente tem saudade dessas coisas. O salmista, ele lembra, né? Fala que as lágrimas têm sido seu alimento, que as pessoas falam onde está seu Deus, e aí ele lembra das coisas boas. E na sequência ele prega a si mesmo e fala: porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Então o salmista ele se auto chama atenção, ele fala consigo mesmo, fala com sua alma, que é para parar de perturbar, porque ele ainda louvará a Deus, né? Então, estamos enfrentando essa realidade de ter que ficar em casa, reunir pela telinha, reunir pela internet. Poxa, não dá nem para cantar um hino direito. Eu vi esses dias uma conferência, quando a gente se reunir, é melhor que a gente não tenha canto congregacional, porque o vírus se espalha pelo aerosol, ou seja, pelo espargir de gotículas de saliva no ar, e se tiver todo mundo cantando, então tem aquela, uma hora de louvor, como algumas igrejas fazem, então teria aquela nuvem de gotículas no ar, e se alguém tiver com alguma coisa ali, vai espalhar para todo mundo. Então é melhor a gente ficar sentado, e só o grupo lá na frente cantar. É aquela brincadeira, não vai rolar, isso não vai dar certo. Espera em Deus, que Deus vai agir. Então esse foi o segundo tópico. Em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortaleça. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é isso? Então traga à memória os dias de vitória, as coisas boas que a gente pôde realizar, que se pôde realizar. Terceiro tópico, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e do Monte Hermon e do outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor de tuas catadupas, onde as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Agora ele sai do cenário de deserto, da costa pedindo por água, suspirando por água, e ele vai para os montes, para as terras do Jordão. Jordão é um rio, Terras do Jordão, Monte Hermon, outeiro de Mizar, onde tem as nascentes do rio Jordão. Então ele sai do lugar que tem falta de água do deserto e ele vai para onde a água brota, para o nascente. Então ele está indo, sinto-me abatida, mas eu lembro-me, lá está a fonte de água viva, lá tem abundância de água. E aí ele fala que um abismo chama outro abismo. Abismo da ideia de tormento, da ideia de um turbilhão de emoções ruins. É o fundo do poço, Da ideia do fundo do poço aqui. Quando Moisés, lá no Gênesis, quis dizer que a terra era sem forma, vazia, era caótica, ele falava que o Espírito de Deus
pairava sobre a face do abismo. Né? Então ele quis dizer assim que Deus estava no lugar onde as coisas estavam muito caóticas e ele pôs ordem ao caos. Então o abismo aqui traz essa ideia de caótico, essa ideia de desestabilização, essa ideia de falta de organização nas coisas. Né? E é mais ou menos o que a gente está vivendo. Ninguém sabe como é que esse vírus atua, como ele contagia, não contagia, o que de fato pode, o que não pode fazer, e não sabendo o que pode ou não pode fazer, adivinha? A gente faz o pior possível, fica todo mundo em casa. Fica todo mundo em casa para evitar contaminar, né? E aí alguns problemas estão se agravando, porque as famílias já não se aguentam, os relacionamentos estão desgastados, não todas as famílias não se aguentam, mas várias delas estão com os relacionamentos desgastados, né? Vários casamentos estão acabando por causa disso, ou vão acabar por causa disso, né? E as coisas estão dessa forma. Então ele dá aqui a ideia de enxurrada, olha, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Catadupa aqui é catarata, cachoeira, quedas d'água. Então a água enxurrada, né, caindo uma sobre a outra, né, e aí ele está dando essa ideia dessa enxurrada de coisas que acontecem, né? Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E aí quando chega no versículo 8, ele fala assim, contudo, é uma, se eu não me engano, é uma conjunção, né? Agora deu branco, né? O contudo aqui está dizendo uma ideia adversa, uma ideia contrária. No entanto, né? No entanto, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então assim, apesar desta confusão toda, porque ele já começa de novo no 6 dizendo que a alma está abatida, sim, abatida dentro de mim é a minha alma. Mas aí eu lembro do Jordão, do Monte Hermon, do outeiro de Mismar, um abismo chama outro abismo, olha, um fundo do poço faz piorar, né? Ao fragor das quedas d'água, das enxurradas de água. Então ele está misturando duas ideias aqui interessantes, né? E aí, no entanto, contudo, entretanto, Deus, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. De vez em quando a gente enfrenta alguns problemas que nos deixam abatidos, que nos deixam para baixo. E às vezes a gente deita para dormir, a cabeça está lá acelerada, pensando, como é que eu vou resolver isso, aquilo, não sei das quantas, eu tenho que resolver isso amanhã, esse é um problema, e vai dar ruim, e vai dar isso, e vai dar aquilo, e a cabeça está lá, desesperada para fazer aquele negócio, e aí não funciona, né? Mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus. Apesar de todos esses problemas, o salmista ele não coloca a culpa no inimigo, a culpa no diabo. Sabe que tem pessoas que colocam a culpa de tudo que acontece, tudo é ação do inimigo, né? Mas muitas vezes a gente toma decisões erradas. Nós tomamos decisões erradas. Nós resolvemos não seguir a Deus. Nós escolhemos pecar. E os nossos pecados, as nossas teimosias, as nossas decisões erradas nos trazem consequências. E essas consequências não tem nada a ver com a ação de Deus. É consequência. É resultado daquilo que eu fiz, daquilo que eu pequei, daquilo que eu escolhi errado. Não dá para ficar botando a culpa de tudo no inimigo, né? Aqui ele fala, olha, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está falando que as enxurradas, as ondas, os problemas de Deus, ou seja, oriundas de Deus,
ele não coloca a culpa disso no inimigo, né? Essa ideia de ondas e vagas passando sobre mim me dá a ideia daquele caixote que a gente leva na praia, às vezes está lá desavisado, vem uma onda mais forte, derruba a gente, e vamos lá na frente, né? E toma aquele caixote. O mar, a gente sabe que pode acontecer, esteja atento, mas aqui o salmista fala, as tuas ondas, né? E vagas têm passado sobre mim. E aí a gente vê aí algumas pregações, como eu disse, que dizem que tudo é o inimigo, é seta do diabo, que é interferência do inferno na bênção que Deus está te dando. Pode até ter, mas nem tudo é isso, né? Eu diria que a maioria das vezes só nós mesmos já cometemos fazemos péssimas escolhas que levam as coisas a darem errado e por nós mesmos. E aí aparece essas aberrações aí, né, do tipo determino isto, determino aquilo, eu não aceito, né? Pisa na cabeça do diabo, tá repreendido, quando a coisa está sendo causada por nós mesmos. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O problema é que eu crio, eu tenho que ser muito responsável e muito consciente que sou eu que vou ter que responder, que resolver esse problema, né? Esses problemas que a gente passa, o que Deus permite a gente passar, são problemas que nos trazem amadurecimento, eles trazem crescimento, eles trazem maturidade. Eu costumo lembrar aqui da figura do pessoal que gosta de correr. De vez em quando a gente olha, ali no final do ano tem aquela São Silvestre bonita, né? Dá 10 quilômetros, tem maratona que aparece aí de 42 quilômetros. Que bonito, né? 4 km por hora é a média de uma caminhada rápida. Ou seja, se você for andar 10 km, você vai demorar 2 horas e meia andando um passo apertado, né? Uma maratona de 10 km dá pelo menos 1 hora de corrida, ou quase isso. Tem corredores que fazem 58, 56, 55, até menos, né? Uma maratona de 42 quilômetros dá aí 5 horas. Já pensou 5 horas correndo? Você acha que isso é fácil? Você acha que você consegue fazer isso de uma hora para outra? De jeito nenhum. Você tem que treinar. Você tem que treinar respiração, você tem que treinar musculatura, você tem que treinar técnica de corrida, você tem que treinar tudo. E tem que começar devagar, colocando dificuldades para que o seu corpo vá amadurecendo, para que o seu corpo vá sendo condicionado àquele exercício que você quer fazer. Nenhum halterofilista chega do nada, agora eu sou halterofilista, vamos pegar aqui 250 quilos, e pá, e foi. Não! Para pegar 250 quilos não começa assim, não. Começa menos, começa com 40, com 50, e vai fazendo exercício para que o braço fique insensível, aquilo já não seja um grande problema, para depois aumentar o peso, né? Eu lembro quando as crianças eram pequenininhas, que pega o bebezinho ali, não tem peso nenhum, e aí elas vão crescendo, daqui a pouco eu tô com um guri de 2, 3 anos no colo, segurando com uma mão só, né? E daqui a pouco aí vem um bebezinho para pegar, eu quase jogo para cima, porque a gente já vai com aquela força da criança de 3 anos, que a massa muscular tá acostumada a pegar, né? Então é isso, é amadurecimento, é condicionamento, né? Matemática e física, eu costumo dizer sempre, não tem como aprender se não fizer exercício, é condicionamento, é musculatura cerebral, né? É repetição, tem que fazer, e a gente precisa ficar amadurecido nessas coisas. E na fé, a gente consegue ficar amadurecido através dos problemas, através das dificuldades. E o salmista aqui, ele reconhece que as dificuldades as quais ele está passando são dificuldades
colocadas ou permitidas por Deus. E essas dificuldades estão fazendo ele crescer, amadurecer e ganhar maturidade. No versículo 8 ele diz, agrada, 42. No versículo 8, já mudei o salmo. Versículo 8, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Quarto tópico, em dias de desesperança, persevere, perseverança. Olha, tá aí uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Não sei o que tem acontecido com as últimas gerações, mas a gente vê nas gerações mais novas, nos guris de 19, de 20 para baixo, que não há uma condição, um condicionamento de se concentrar para fazer as coisas. A perseverança é algo que não está mais normal no nosso dia a dia, no dia a dia das nossas crianças. Talvez seja o excesso de informação que temos, talvez seja a acessibilidade que nós temos a todas essas informações que tenham feito, por exemplo, com que essas informações tenham se tornado meio que sem importância, né? Antigamente, a pesquisa da escola consistia em ir até a biblioteca, pedir a enciclopédia, pesquisar, muitas vezes tirar cópia daquelas páginas e levar para casa, para que eu pudesse fazer ou montar o meu trabalho escolar. Eu lembro de um trabalho que a gente foi fazer ainda no final do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, era sobre transição democrática e não tinha enciclopédia nenhuma que falasse disso. Aí uma colega tem umas revistas do meu pai, da Veja, que vinha falando toda semana, eu lembro disso. Aí a gente foi para a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, e pegamos todas as revistas, acho que era Veja, isto é, não lembro, acho que era Veja, daquela época, que vinha tratando todo o assunto, né? E aí, acho que foram mais de um ano de revista, que a gente pegava e marcava as páginas e deixava lá para tirar cópia, para no dia seguinte voltar e pegar as cópias, para depois a gente montar o trabalho. Olha que trabalheira, né? A gente tinha para fazer um trabalho. E imagina se a gente tentasse fazer sem perseverar. Não tinha como, né? Mas hoje a questão é que todas essas informações estão na mão das crianças, no celular, né? E elas têm acesso a hora que querem. E aí a informação, ela perdeu um pouco o valor. E às vezes informações erradas, fake news e reportagens feitas de forma irresponsável até, trazem informações erradas, trazem coisas erradas que se popularizam e as pessoas acham, entendem que está correto, né? O salmista aqui, ele tem questionamentos apesar das suas convicções. Ele está falando que confia em Deus, ele está falando que se lembra de Deus, que Deus é tudo, mas aí no 9 ele fala, digo a Deus, minha rocha, por que olvidaste de mim? Por que está longe, né? Por que ia de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que eu tenho que ficar chorando e os meus inimigos tripudiando? O Senhor só vai deixar isso acontecer, né? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Olha, se a minha fé fosse de fato inabalável, se a fé do salmista fosse de fato inabalável, como deveria ser a fé de todos nós, isso nem passaria pelas nossas cabeças, mas passa. E o salmista está sentindo isso, né? O salmista está com estes questionamentos, apesar de suas convicções. E sabe, tem algumas pessoas que se sentem culpadas de ter esses pensamentos questionando as suas
não é para a gente ter esse tipo de questionamento, né? O interior, a alma do salmista aqui está cheio de dúvidas, né? E a gente sente essas dores no meio da crise, no meio dessa confusão da pandemia, perder um ente querido, seja por causa da doença, por causa do Covid, ou seja por causa de não ter tido um atendimento médico do jeito que precisava, porque aquela doença ganhou menos importância, porque está todo mundo focado no Covid. Enfim, diversos e diversos problemas têm nos levado a sentirmos essas dores em meio a crises, né? Nós de fato ficamos abalados, de fato ficamos abatidos quando temos esses tipos de problema. O salmista aqui tem algumas perguntas, né? Por que esquecestes de mim, ó Deus? Porque ainda sinto a pressão dos meus inimigos. Deus, o Senhor foi embora? Por que me perguntam onde está o meu Deus? Né? Então a gente se sente fraco no meio do problema e a gente sente às vezes a falta de Deus. Quando a gente perde um ente muito querido, isso acontece, né? Já vi pessoas que eu tinha como exemplo de fé, tinha, né? Eu tenho ainda como exemplo de fé, como testemunho, né? Aí na hora que perde alguém muito próximo, e essas coisas às vezes acontecem, né? Eu já vi pessoas de 36, 37 anos morrendo por um acidente, por alguma outra coisa, e a vida ceifada de repente. E aí vem aquela pergunta, mas por que, Senhor? Por que o fulano? Por que comigo? Por que nesse momento? Né? E é uma tristeza muito grande, é uma dor muito grande e as pessoas não sabem, não tem como contornar isso. E o salmista está passando por isso. O salmista está passando por dificuldades. E às vezes, pior, nós vemos pessoas passando por dificuldades e a gente não tem uma palavra sábia para falar. A gente, às vezes, vê a pessoa passando por dificuldade e questiona a fé do camarada. Né? Você não confia em Deus, vai dar tudo certo, sei das quantas. E, às vezes, essa não é a melhor atitude, sabe? Às vezes é melhor chegar, sentar, ficar quietinho, dar um abraço, orar junto, pedir a Deus que conforte aquele coração. Não é hora de chamar a atenção para a fé que a pessoa tem, ou deveria ter, ou questionar. Ela já está envolta em muitos problemas. E se eu começar a questionar, eu vou só piorar a situação. Lembra de Jó? É o exemplo aqui que o pastor coloca, é muito interessante. Jó, quando estava tendo aqueles problemas, e o problema de Jó foi o livro começa narrando ali Deus mostrando para o diabo ali, olha o meu filho Jó, como ele é temente, como ele é zeloso, como ele é isso, como ele é aquilo, diabo, mas ele é assim porque ele tem tudo. E aí Deus permite que o diabo tocasse nas coisas de Jó, mas não tirasse a vida de Jó. E aí os amigos, olha que amigos, né? Que em vez de vieram para visitá-lo, em vez de acolher, né? Só ficaram no zum no ouvido do camarada. Você pegou, onde é que está teu Deus? Por que Deus está fazendo isso com você? Olha, tu tá debaixo da ira de Deus. Deus está te castigando. É castigo de Deus. E Jó tinha convicção de que não tinha feito nada. E de fato não tinha feito nada. Mas os amigos, né? E que amigos, vieram e foi questionar, né, a vida de Jó. Irmãos, nas horas de aflição, nós precisamos estar tranquilos, precisamos lembrar de Deus, precisamos lembrar
das coisas boas. Quando a gente tem pessoas com problemas ao nosso redor, o que a gente precisa é uma palavra, precisa dar uma palavra de ânimo, uma palavra de tranquilidade, ou não dar palavra nenhuma, que às vezes é até melhor, sabe? Às vezes ficar calado é melhor do que falar o que não deve, né? E às vezes a gente não se contém, a gente vai lá e fala o que não deve, né? Mas achando que está abafando. Que coisa triste. Deus nos ajude a não fazer isso. Deus me ajude a não fazer isso. Muitas vezes, na hora da aflição, é melhor ficar calado. É melhor ficar, sentar do lado, orar com a pessoa, levar uma palavra de paz e tranquilidade, né? Acalmar, confiar em Deus, para que ela se acalme. Não adianta questionar se está em pecado, se está isso, se está aquilo, porque essas coisas não vão ajudá-la, só vão afundá-la, né? No último versículo, o salmista parece que muda, né? Muda completamente, parece uma outra pessoa falando. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. A resposta para tudo isso é esperar em Deus. A resposta para o abatimento da alma é esperar em Deus. E olha, coisa ruim de fazer, coisa que o ser humano não gosta de fazer, é o tal do esperar. A gente quer coisa para ontem, né? Aliás, acabei de falar da tecnologia na mão das crianças, da tecnologia na nossa mão. O tempo das coisas acontecerem é um tempo ínfimo. É ínfimo. E a gente quer tudo para ontem, ou melhor, para anteontem, né? Não temos paciência de esperar. Mas nesses momentos é necessário esperar. É necessário esperar em Deus, que Deus vai ajudar. É necessário esperar que Ele nos auxilie, que Ele nos ajude a passar pela dificuldade. A dificuldade vai passar, né? E chegará o tempo de cantar, o tempo de alegria, o tempo de louvar novamente, né? Porque hei de andar... Não, porque eu de andar, não. Ele fala aqui que voltará a louvar, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Tem uma outra parte que ele fala aqui, pronto, no versículo 5. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja que tem uma repetição ali, parece que é um estribilho, né? Parece um estribilho do cântico ali, do hino, né? Do salmo. E isso é o que a gente precisa entender. Por abatimento, todos nós passamos. E cuidado, muito cuidado, porque nesse tempo que nós vivemos, é muito fácil passar por abatimento. É muito fácil a gente ficar preso em casa o dia todo e nem olhar para o sol, e daqui a pouco vai ficando triste, abatido, cansado, deprimido, para baixo, e isso vai piorando a nossa situação. Temos que estar atentos a estas coisas, né? Nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus, né? Em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? O Deus que não poupou nem o seu filho por amor a nós, será que Ele não vai nos ajudar a sair desse problema? Será que Ele não vai nos apoiar nesse momento que estamos vivendo? Temos que descansar nele, temos que lembrar dessas coisas que Ele fez por nós e entender que Ele novamente fará o tempo todo, né? Pessoas podem ficar nos acusando, né, de que onde está o nosso Deus, você está em pecado, você está isso, você está aquilo. Agora é difícil, né? Já houve quem disse
que a pandemia foi por causa do pecado da humanidade. Pode até ter sido, mas a gente já sabia da possibilidade de um vírus mortal se espalhar pelo mundo e fugir ao controle há muitos anos atrás. Isso não é novidade. Aliás, a Bíblia narra algumas quarentenas, alguns momentos ali em que uma determinada população teve que ficar isolada. Ela narra, por exemplo, da lepra, que era conhecida, e o leproso, se fosse detectado que alguém estava com lepra, ele ficava em quarentena, fora do arraial, longe do povo todo, até que fosse curado, ou se nunca fosse curado. Então, assim, essas coisas existiram. E a gente precisa crer e entender que não adianta a gente dar ouvidos a essas acusações. Quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo? Não há o que me condenar, né? Que além de nos justificar é intercessor pleno. Jesus é nosso intercessor pleno. Nós somos justificados por Cristo. Quem nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? A resposta é bem simples. Nada. Então, perante o abatimento da alma, esperemos em Deus, porque Deus há de nos levantar. Ele vai sarar as nossas feridas, Ele vai vencer os problemas que estamos passando, Ele vai nos levantar, nos erguer, nos suster, nos dar sustento, dar amparo para que a gente passe pelo problema e vá à frente. Às vezes os problemas são duros, às vezes os problemas são difíceis. Às vezes a gente acha que não vai ter solução, mas a vida continua, né? A vida continua e depois que a gente morrer aqui, a gente ainda tem uma vida eterna pela frente, aqueles que são salvos, aqueles que estão salvos. Que Deus nos ajude, então, a entender e perceber que esse abatimento da alma existe, a gente não pode ignorar, mas a gente precisa buscar a Deus, levar ao nosso coração a mensagem que fortalece, lembrar-se de Deus e perseverar. Esperar e perseverar. Em Deus a gente consegue alcançar a vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude principalmente nesse momento de pandemia e dificuldade.